Salve, rapaziada, voltando aqui com o canal, né, mais uma vez, e voltando aí com a nossa querida saga dos 10 grandes álbuns. Agora, a última parte do metal pra valer, né, porque assim, da quantidade de discos que eu tenho relevante pra fazer essa saga, né, tipo assim, doom metal, gothic metal, grindcore, gore grind, essas coisas assim, eu não tenho discos o suficiente para fazer, então esse daqui vai ser a última saga, né. E ainda assim eu tive que colocar alguns aqui bem, assim, bem forçação de barra mesmo, mas vocês vão entender o porquê de eu colocar, né. Começar aqui essa legenda desse título aqui, 10 grandes álbuns de groove metal que se aproximam do groove metal, de alguma maneira influenciam, foram influenciados, né. Aqui em décimo, não é groove metal, é power metal, metal progressivo, mas sofreu influências do groove na época, né, assim, vamos comparar que nem, por exemplo, o Iron Maiden, ali no primeiro álbum, né, ele sofreu muita influência do punk, né, a gente vê muita influência principalmente do Paul Dayano, né, e aqui os guitarristas sofreram muita influência do Pantera, do Sepultura na época, né, que era uma banda, assim, sempre meio que foram norte, né, para muitas bandas do metal brasileiro, e naquela época influenciou demais, né. Tô falando do Angra com Holy Land. Aí muita gente vai falar, isso aí sim é forçação de barra. Mas se você for ouvir músicas como Nota 36 e principalmente Zito, você vê umas influências muito fortes assim, de riffs de guitarra que lembram Pantera, que lembra o Guard Display, ou lembra o Sepultura ali no Chaos Elite, enfim. Uma hora eu vou falar melhor sobre esse disco. Agora esse disco aqui, mais recente, esse aqui sim lembra bastante o groove metal, né, tem uma pegada bem forte. Não é groove metal exatamente, né, thrash, quase caindo pro death, mas tem umas pitadas bem fortes de groove. Uma influência muito forte do Pantera. Eu tô falando do Nervosa. Esse disco aqui, o Downfall of Making, né, que é o primeiro e o único com a Luana da Met, né, das minhas bateristas preferidas do metal brasileiro. Pra mim é uma baterista do metal brasileiro na atualidade. Enfim, aqui tem algumas músicas aqui que eu destacaria: Ordain, Never Forget, Never Happen, Vultures, No Mercy, Conflict e Cultura do... Enfim. Depois vocês vão lá no disco e vai saber o que é. A música foi composta pelo João Gordo, né? Então participação dele também. É um descasso esse disco aqui. Pra mim, um pouco injustiçado por causa da separação da banda, né? Ocorreu ali, teve uma turnê rápida e logo em seguida da separação da banda, surgiu Cripta, logo em seguida os discos que veio depois meio que deixou ele meio apagado, mas pra mim é um descasso. Enfim. E agora vindo aqui pro Goiás, né? Banda daqui de Goiânia, né? Banda um pouco bem underground, Mugo, esse disco The Over Rain End, né? Que é um... Mugo, pra quem não conhece, é uma banda de thrash, barra groove, influências de death, né? Bem das antigas, formada ali em 2007, se não me engano, e tá nativa até hoje, né? Se não me engano. Esse cara não tem parado, mas parece que voltaram, né? Aqui desse aqui eu destacaria as faixas Human Hate, Global War, Spread City, Cause and Effect, enfim. Agora, indo para os projetos, né, das bandas do Marcos Cavaleira, né, um dos melhores, né, um dos grandes discos para mim injustiçado, né, que é o Cavaleira Conspiracy, um álbum Look Post Trauma, que não é barulho externos aí. Aqui o Cavaleira Conspiracy pega as influências, né, da saga O Poderoso Chefão, se não me engano, né, e escreve em grandes letras, né, Warlord, Lich Mob,
Killing Inside, Respect Hate, Gengis Khan. Um grande álbum. E agora, indo pra... Essa banda aqui cai no metal industrial, cai no influências de Ministry. Ministry, apesar de não ser uma banda exatamente de grupo, metal, eles foram bastante influência, né? E iniciaram muitas bandas e teve uma estética, né, que ajudou a influenciar, né? E esse disco aqui tem influência de Ministry e de bandas da época, né? Como Pantera, Sepultura não, mas eles não iam carregar e nem querer. Talvez poderia ter algumas pitadas ali, mas eles mesmos iam dizer que não queria ter, porque pelo legado deles que eles têm de rixas com Sepultura, né? Enfim, tô falando de Sarcófago, The Worst. Diz que aqui ele tem essas pegadas de groove, né? Assim, umas pegadas bem arrastadas. Se você for ver em músicas como The Worst, Arm of Damned, Pulled Blood, a gravação de Satan's Lust, Necrophile, Purification Process, também que é uma música bem polêmica, né? Enfim, é um descasso, bem injustiçado, né? Assim, uma hora eu vou fazer uma resenha melhor desse disco, fazer uma resenha de todos esses álbuns que estão aqui, né? E, partindo já para o começo dos anos 90, né? Essa banda aqui, foi uma das pedras angulares pro groove metal, né? Influenciou uma geração de bandas, apesar de não ser um disco muito mencionado, né? Na discografia, né, de bandas que dizem que se influenciaram, o álbum que veio depois dizem que influenciaram mais do que esse, né? Mas pra mim esse disco aqui influenciou muitas bandas. Eu lembro aqui que é o Overdose com a Addicted Reality, descasso aqui. E tem faixas pesadíssimas, assim, com levadas que são marcantes e que são o estilo do groove, né? Que é o Subred, Night Shield, que é apesar de ser uma vibe meio hard, carrega assim umas passagens grooveadas. White Clothes essa é uma aula de groove. Tem também uma pegada assim bem forte, assim, umas letras bem agressivas, né? Enfim, escasso. E agora indo pro metade dos anos 90, né? Ali 95, essa banda assim, já estava se ausente do seu vocalista, né? Que marcou época. Mas eles seguiram sem ele, o vocalista principal, eles seguiram 5 anos, 5, 6 anos, se não me engano. Então, eu tô falando do The Mist, com o Wolf Verlassen, um álbum de 1995, né? Ele foi... já tinha saído metade da formação clássica, já tinha saído o Vladimir Kov, vocalista, e o Marcelo Dias, que era baixista. E sobrou só da formação original da banda, sobrou só o Chris Salles, que era o Guedes da formação clássica, e entrou o Cassiano Gobetti, que é da formação, essa formação mais nova. E aí na turnê entraria o Aldrey, né? Se não me engano, é um cearense, tocou na turnê e depois de um tempo eles pararam, em 97, 98. E desse disco aqui eu recomendaria a primeira faixa, Sons of Pig, o Versace e Jesus Lane. Os três aí são as que eu dedicaria. É um descasso, tem na internet aí, depois eles procuram. Agora indo pra bandas que marcaram uma geração, assim, influenciaram uma porrada de bandas, isso aqui sem dúvida nenhuma uma influência para muitas. Eu tô falando do Chacal, The Man's Old Jackal. Isso aqui
influência pra tudo quanto é banda de groove metal. Que tem músicas como Final Pain, Celestial Pain, Acting Dead Alone, Hollowbite, Hangover. E só que aqui a gente a influência do Megadeth, né? Tornado of Souls. Eu acho que tem alguma coisa a ver, eu acho, né? Na minha concepção, não lembro assim, se esse disco já tinha saído ao Rest in Peace, mas eu acho que sim. Ou se foi uma coincidência. Não, mas eu acho que provavelmente sim. Enfim, descasso, né? Influência dos trashes da época, e pegando ali antes de Pantera também na época, né? Que já tava indo pra esse caminho, né? Me dando Cowboys from Hell dessa época, né? 89, 88, 90. O lugar display que eu não me lembro que é de 92, né? Enfim. E aí, só sonzeira esse disco aqui. Uma hora eu vou falar melhor só sobre ele. Agora, uma das pedras angulares, a pedra angular talvez do groove metal brasileiro, né? Que eu tô falando ninguém menos, ninguém mais do que dos melhores álbuns de todos os tempos do metal, no geral, não só do groove metal, que é o Chaos AD, do Sepultura. Não podia faltar, não podia faltar. Essa obra-prima aqui, que tem Refuses disso, já começa com uma paulada na cabeça. Territory, Slave World, Amen, Carvaz, Propaganda, Biotex Godzilla, Nomad, Real Manifest, The Woman, Glad Fist, e encerra com um bônus track de Polícia, cover do Titãs. Cara, esse disco aqui, pra mim, não deixa nada a desejar com relação ao vulgar display do Pantera. Pra mim, até melhor. Desculpa aí, eu não sou muito fãzão de Pantera, não. Com todo respeito aí a quem gosta de Pantera, mas isso aqui é que é o representante do grupo metal. E essa banda aqui eu decidi colocar em primeiro, porque eu já coloquei Sepultura em primeiro num vídeo passado sobre trash, né? Então decidi colocar esse disco aqui em primeiro, né? Que pra mim também influenciou uma porrada de geração, né? Não só do groove metal, mas também no metal, né? Ou no metal, sei lá. Qual a diferença? Assim, me dizem que eu mesmo não entendo assim, muito. Assim. New metal, no metal, existe alguma diferença ou é tudo a mesma coisa? Assim? Quando eu pego pra ler, eu vejo assim, que é a mesma coisa, enfim. E influenciou uma porrada de geração de bandas daquela época, heavy metal também, que é influência de bandas que misturavam vários gêneros, né? Isso aqui seria a continuação do disco anterior, né? Que é o Roots, com Sepultura. Aí isso aqui, o vocalista saiu, uma outra banda, mais dois brasileiros, né? Mais dois brasileiros, né? Um que era hold da banda do Sepultura, né? Que é o Marcelo Dias, que tocou vários anos no The Mist. E o Jackson Bandeira, do Chico Sainz, né? São Zumbi, que hoje em dia toca com a Marisa Monte. E formou e o Roy Mayorga, um baterista americano, né? Lendário. Na época, não lembro direito, acho que ele tocou com um ministro, se não me engano. Eu acho. Não tenho certeza. E corrijam se eu estiver errado. Tô falando, ninguém mais, ninguém menos, né? Já deve estar sabendo aqui, ó. Soulfly. Esse grandiosíssimo disco aqui. Tem até uma dedicação em memória do finado enteado do Max Cavaleira. E aqui, musicaço, Psycho for Nine, No Hope No Fear, Bled, Tribo, Bomba, Físico Comandante, o Clad, que é uma destruição do começo ao fim, a bateria assim, monstruosa do Roy Mayorga, assim, parece que não é humano, velho, aquilo ali.
Babaraúma, Soulfly, faixa título, Quilombo, Fire, só musicão. E a capa também muito marcante, né? E pra mim uma das pedras angulares do groove, no metal também, juntamente com o Deus Edith do Sepultura. Enfim, me diz aí o que você acha dessa lista, se gosta, desgosta, acha que eu fui grosseiro aqui em incluir certas coisas ou não, enfim. Último vídeo aí da saga do metal. Próxima vai ser sobre hard rock, provavelmente, né, o rock nacional, uma coisa assim. Estou preparando aí já.